Na aula de hoje vamos falar sobre processos. Vamos começar falando sobre o ciclo de vida de um processo. Processos dentro de um sistema operacional são criados e destruídos a todo momento. Normalmente são criados e destruídos através de chamadas de sistema, mas isso depende do sistema operacional. Após a criação, o processo então é executado pelo processador, e nisso dizemos então que o processo consome ciclos de processador, podendo deixar de realizar essas operações no processador para fazer operações de entrada e saída. Dizemos assim que ele faz alguns ciclos de entrada e saída. Existem dois tipos de processo: os processos de sistema, também conhecido como daemons, e os processos de usuário. Também existem alguns perfis bem conhecidos de processos dentro de um sistema operacional. Dizemos que um processo é CPU-bound se o tempo de execução dele é definido principalmente pelo tempo de seus ciclos de processador. Vamos utilizar como exemplo de um processo CPU-bound o processo que faz o cálculo do π. É um tipo de processo que vai realizar muitas operações no processador. Um outro tipo de perfil são os processos memory-bound, cujo tempo é principalmente definido pelo tempo de acesso à memória. Aqui temos um exemplo com uma multiplicação de matrizes, onde muitos acessos à memória são necessários. Por fim, temos o perfil IO-bound, cujo tempo de execução é definido principalmente pela duração das operações de entrada e saída. Aqui podemos pensar em um exemplo de um programa que faz a conversão de um arquivo em algum formato para um arquivo em outro formato. Processos alternam entre diferentes estados. Os principais estados que um processo pode se encontrar dentro de um sistema operacional são o estado de criação, estado pronto, estado em execução, o estado bloqueado e o estado término. Vamos ver cada um desses estados. Vamos então começar com o primeiro estado, criação. Quando um usuário executa um programa, o sistema operacional cria um processo. Essa criação é feita através de uma chamada de sistema. Exemplo de chamada de sistema para a criação de processos em ambientes Unix é o fork. Quando um processo é criado, ele recebe uma identificação única, ou PID. Uma vez criado, o processo passa para o estado pronto e está apto para ser executado pelo processador. Como podem existir diferentes tipos de processos nesse estado, o sistema operacional mantém uma estrutura de dados, como por exemplo uma fila de processos que estão prontos e aptos a serem executados. Então, um componente do sistema operacional, chamado de escalonador, escolhe qual o próximo processo dentro dessa estrutura de dados que deve ser executado na sequência. Existem diferentes formas de se escolher qual o próximo processo a ser executado, dado que temos diversos processos em uma estrutura de dados no estado pronto. Isso é dependente do algoritmo de escalonamento que vai ser utilizado. Cada algoritmo de escalonamento vai ter os seus critérios. Vamos falar mais à frente na disciplina sobre alguns desses algoritmos de escalonamento. Quando um processo é então selecionado para execução, ou seja, escalonado, ele entra em execução. Ele vai permanecer em execução até que ele termine ou até que ocorra uma preempção. Então, a preempção é uma decisão do sistema operacional por pausar temporariamente a execução de um processo, colocá-lo no estado pronto e então selecionar um outro processo para ser executado. Uma das questões importantes é quando a preempção pode ocorrer. Mais uma vez, a preempção também está relacionada ao algoritmo de escalonamento que vai ser utilizado. Alguns algoritmos de escalonamento permitem preempção, enquanto outros não permitem. Vamos dar aqui alguns exemplos do uso de preempção. No primeiro caso, a preempção pode ser utilizada quando o tempo limite em que o processo pode executar na CPU é atingido. Esse processo, então, sofre uma preempção e ele é colocado de volta no estado pronto. Isso pode ser feito com cômputo do número de instruções, por exemplo, a cada X instruções que um processo executar, ele é preemptado, ou até mesmo um limite de tempo físico. Uma outra forma é quando um processo de maior prioridade, por exemplo, fica disponível no estado pronto. Então podemos considerar que processos têm diferentes prioridades e que um escalonador possa selecionar aquele processo com maior prioridade para ser executado. Quando isso acontece, ou seja, quando temos um processo de maior prioridade no estado pronto do que aquele que está no estado em execução,
ocorrerá uma preempção. Um outro estado é o bloqueado. Uma vez em execução, o processo pode realizar uma chamada de sistema, passando assim para o estado bloqueado. Da mesma forma que no estado pronto, podemos ter dentro do sistema operacional diversos processos em estado bloqueado. Normalmente, esses estados de bloqueio são associados a componentes ou a dispositivos. Por exemplo, se um processo está bloqueado esperando acesso ao disco, vamos ter uma fila ou alguma outra estrutura de dados que armazena todos esses processos que estão nessa situação. No caso de uma chamada de sistema, o processo encontra-se em execução em modo usuário e realiza uma chamada de sistema, fazendo com que o processador passe para o modo privilegiado e passe a executar o próprio núcleo do sistema operacional. Ao final do estado de bloqueio, quando o processo termina de realizar o serviço que estava aguardando, ocorre o que chamamos de interrupção. Ou seja, o sistema operacional será informado de que aquela operação em que o processo estava aguardando foi finalizada. Então, o sistema operacional poderá colocar esse processo novamente em um estado pronto. Por fim, temos o último estado, que é o estado de destruição. Isso acontece quando o processo está em execução e ele atinge, por exemplo, a sua última operação a ser realizada. Também é possível dele passar do estado de execução para o estado de destruição por causa de algum erro ou por até mesmo por uma intervenção de algum outro processo, como, por exemplo, através da chamada de sistema kill, que faz com que um processo possa ser terminado. É no estado de destruição que a memória e outros recursos dentro do sistema operacional que haviam sido alocados ao processo são desalocados. Como é feita a implementação desse conceito de processos dentro do sistema operacional? O sistema operacional mantém uma tabela de processos. Essa tabela de processos possui múltiplas entradas, uma entrada para cada processo, e cada entrada é chamada de Process Control Block, PCB, ou descritor do processo. Esse descritor do processo vai conter informações sobre o contexto do processo. Fazem parte do contexto do processo diferentes informações. Na parte específica de gerência de processos, faz parte do contexto os valores armazenados nos registradores do processador, o valor, por exemplo, armazenado no contador de programa, o Program Counter, o valor armazenado no ponteiro de pilha, no SP, o estado em que se encontra o processo, a identificação do processo e de seu processo pai e estatísticas de uso do processador. Aqui estou mostrando apenas algumas das informações que fazem parte do contexto do processo com relação à gerência de processos, mas existem muitas outras que são utilizadas pelo sistema operacional. Com relação à gerência de memória, algumas informações também são pertinentes ao contexto do processo. Por exemplo, o ponteiro para o segmento de texto, que indica onde na memória encontra-se o código do programa que está sendo executado pelo processo. Além disso, temos o ponteiro para o segmento de dados, onde os dados do processo estão alocados, e o ponteiro para a pilha, que é, na prática, a pilha de execução. Por fim, com relação à gerência de arquivos, também existem algumas informações que são pertinentes ao contexto do processo. Por exemplo, o diretório raiz, o diretório corrente em que o processo foi executado e descritores de arquivos que foram abertos por aquele processo. Da mesma forma que na gerência de processos, as informações relativas à gerência de memória e gerência de arquivos são muito maiores do que essas aqui apresentadas. Vamos falar um pouco agora sobre processos no Linux. Toda interação com processos é feita via chamadas de sistema. Aqui nessa tabela eu mostro alguns tipos de chamadas de sistema, para controle de processos, para manipulação de arquivos e outras chamadas de sistema utilitárias. Para controle de processos, temos basicamente 3 chamadas de sistema. A chamada de sistema que cria um processo, no caso aqui a fork, ou a create process, no caso do Windows. A chamada de sistema que termina um processo, exit, no caso do Linux, e exit process, no caso do Windows. E a chamada de sistema que coloca um processo em espera, wait, no caso do Linux, e wait for single object, no Windows. Além dessas chamadas de sistema aqui, para criação e gerência de processos, temos inúmeras outras chamadas de sistema dentro do sistema operacional, como para manipulação de arquivos,
e também outras que também têm relação com os processos, como por exemplo, a chamada de sistema sleep, que coloca um processo para dormir por um determinado tempo, ou a chamada de sistema getPid, que retorna o process ID de um processo. Vamos estudar a chamada de sistema fork, que é uma das principais chamadas de sistema que tem relação com a criação de processos. Antes de vermos como funciona a chamada de sistema fork, é importante saber que existe uma hierarquia de processos dentro do Linux. Então, processos podem ter um processo pai e um ou mais processos filhos. Quando a gente executa um programa no sistema operacional, um processo é criado. Vamos chamar esse de processo pai. Então, esse processo pai pode criar outros processos filhos, com o uso da chamada de sistema fork. Os processos filhos são, na prática, uma cópia do processo pai. Tanto o processo pai quanto o processo filho vão executar o mesmo código que vier após a chamada de sistema fork. Já a chamada de sistema wait permite que o processo aguarde o término de um dos seus filhos. Wait pode retornar diferentes valores. Quando wait retorna -1, significa que o último filho do processo terminou. Quando o valor é maior que 0, significa que um dos processos filhos terminou, mas ainda existem outros processos filhos em execução. O valor retornado, nesse caso específico, é o próprio process ID do processo filho que acabou de terminar. Como a chamada de sistema wait faz com que possamos aguardar o término de apenas um processo filho, para que um processo pai aguarde o término de todos os seus processos filhos, é necessário executar a chamada de sistema wait dentro de um laço, como mostrado aqui nesse exemplo. Então, como podemos ver aqui, nós fazemos uma chamada de sistema wait dentro do contexto de um processo pai, e então o processo pai ficará aguardando o término de um processo filho. Quando isso acontecer e o valor retornar maior do que 0, significa que temos ainda outros processos filhos em execução. Portanto, o processo pai voltará a executar uma iteração desse while, aguardando o término do próximo filho. Isso se repetirá até que o wait retorne -1 e esse while passe a ser falso. Como podemos determinar o código que será executado por um processo filho e o código que será executado por um processo pai? Bom, aqui temos um exemplo de um processo pai que cria um processo filho com o uso da chamada de sistema fork. O valor retornado da chamada de sistema fork pode ser igual a 0 ou maior que 0. Quando o retorno da chamada de sistema fork é igual a 0, significa que estamos dentro do contexto do processo filho. Caso contrário, estamos dentro do contexto do processo pai. Então, vamos ver o que acontece aqui na prática. O processo pai inicia sua execução na função main e faz uma chamada de sistema fork. Nesse momento, temos a criação de um processo filho, que executará exatamente o mesmo código do processo pai a partir da linha seguinte à chamada de sistema fork, ou seja, a partir dessa linha de if. O retorno armazenado na variável pid será diferente para o processo pai e para o processo filho que acabou de ser criado. Para o processo filho, o valor do retorno de fork será igual a 0. Para o processo pai, o valor retornado por fork será maior do que 0. Em função disso, podemos fazer um if-else e determinar então qual o código que será executado pelo processo filho e pelo processo pai. Então, nesse exemplo aqui, o processo filho executará essa função processo filho e o processo pai executará essa função processo pai, seguida então de um wait para aguardar o término do processo filho, caso ele ainda não tenha terminado. Aqui temos um exemplo de como podemos criar processos com o uso da chamada de sistema fork, criando assim uma hierarquia de processos dentro do sistema. Vamos considerar esse exemplo. Nesse exemplo, estamos fazendo 3 chamadas de sistema fork, uma após a outra. Vamos pensar como isso vai acontecer na prática em função da hierarquia de processos. Quando executamos a primeira chamada de sistema fork, um processo filho é criado. Então, inicialmente temos um processo pai, vou chamar aqui de P1, e um processo filho, P2, foi criado. Tanto o processo pai quanto o processo filho vão executar o código que vem após a chamada de sistema, que nesse caso é uma outra chamada de sistema fork. Portanto, tanto o processo pai quanto o processo filho irão criar um filho. Ao executar a chamada de sistema fork,
temos então essa situação. O processo P5 é filho do processo P2 e o processo P3 é filho do processo P1. Nesse momento, todos os processos vão executar ainda uma chamada de sistema fork, pois todos vão passar por essa linha. Logo, cada um desses processos terá mais um novo filho. Então teremos essa situação. Como todos os processos executarão o printf, que está colocado logo antes do return da função principal main, teremos como saída na tela 8 vezes a frase novo processo, sendo cada um desses printfs feito por um dos processos que foram criados na hierarquia. Por padrão, processos não compartilham o mesmo espaço de endereçamento, ou seja, um processo não tem acesso direto à memória alocada por um outro processo. Portanto, processos pais e filhos terão cópias de dados. Essas cópias são idênticas. Como não há compartilhamento de variáveis globais, cada processo terá uma cópia dessas variáveis globais. Vamos ver isso através de um exemplo. Nesse exemplo, é mostrado mais uma vez a criação de um processo filho com o uso da chamada de sistema fork. Note que temos uma variável global chamada de var global declarada aqui. Além disso, temos uma variável local, a função main, declarada aqui. Após a chamada de sistema fork, dependendo do retorno de fork, o valor associado às variáveis global e local é diferente. No contexto do processo filho, setamos 1 na variável global e 2 na variável local. Já no contexto do processo pai, vamos setar 50 para a variável global e 100 para a variável local. Como não há compartilhamento de dados, tanto o processo pai quanto o processo filho terá sua própria instância da variável global e da variável local, que inicialmente vai ser 0, antes do fork. E após o fork, cada uma dessas variáveis terá o valor escrito pelo próprio processo, pois essas variáveis não são compartilhadas. Vamos falar agora um pouco sobre a administração de processos no Linux. Existem 2 modos de execução de processos no Linux. O primeiro são os processos que são executados em modo foreground, ou seja, na linha de comando eu executo /, o nome do programa, e um processo é criado. Esse processo, aliás, vai ser um processo filho do próprio terminal, que também é um processo. O terminal aguardará o término da execução do processo filho, que nesse caso se chama meu programa. Quando o meu programa terminar, o terminal volta a executar. O outro modo de execução é o background. Nesse caso, executamos um programa com o uso do e-comercial e esse programa é executado de maneira independente com o terminal, ou seja, um processo filho é criado para executar esse programa, mas o terminal fica liberado para ser usado novamente. O valor aqui mostrado nos sistemas Linux é basicamente o valor do process ID do processo que acabou de ser criado. Nesse caso, ao executar o /, meu programa 1, um processo cujo process ID é 8229 foi criado. Quando esses processos terminam, o próprio terminal imprime essa informação. Uma ferramenta utilitária bastante importante em sistemas Linux é o top. O top lista todos os processos que estão em execução, além da memória que eles estão ocupando e também da utilização dos processadores. Como podemos ver aqui, por exemplo, temos um processo screen do usuário Bastos K, que está utilizando atualmente 40% do processador. Além do top, temos o htop. É uma ferramenta um pouco mais completa que mostra de uma maneira mais gráfica o que estamos observando em função da utilização dos processadores e outras informações como a utilização da memória também. Nesse caso aqui, temos um processador com 32 núcleos de processamento e podemos ver a porcentagem de utilização individual de cada um dos núcleos de processamento. E aqui embaixo podemos ver a listagem de processos que estão utilizando o processador. E nesse exemplo específico, a ordem em que eles estão aparecendo é em função da ordem de utilização do processador. No caso aqui, o Bash está usando nesse momento 75% de um núcleo de processamento. Por isso ele está lá no topo
da minha lista. E o segundo processo é o processo screen, utilizando 40%. Um outro utilitário é o PS, que permite listar os processos ativos. Então ele basicamente vai mostrar no terminal a listagem de processos que estão ativos no meu sistema. Também mostrando a porcentagem de CPU, a quantidade de memória alocada, entre outras informações. A chamada de sistema kill permite matar um processo. Basicamente, enviamos a informação para o sistema operacional que um determinado processo deve terminar sua execução. Aqui a gente pode ver que, ao executar o comando ps, temos um processo screen em execução. E esse processo screen tem process ID 68.377. Ao executar kill 68.377, matamos esse processo. E ao fazer novamente um PS, esse processo não vai aparecer mais. Um outro utilitário bem interessante é o PS-Tree. O PS-Tree permite a gente visualizar a hierarquia de processos. Basicamente aqui eu estou executando PS-Tree, passando como informação o meu usuário, de forma a listar todos os processos que foram criados pelo meu usuário. Aqui eu estou omitindo alguns outros valores para dar mais foco ao processo que estamos interessados. Esse processo é chamado de exemplo. Então, basicamente, eu criei um programa em C, compilei e executei. Esse programa se chama exemplo e ele cria o processo principal, ele cria 2 processos filhos e cada um desses processos filhos cria mais 2 processos filhos. Então, como podemos ver aqui, temos uma espécie de árvore, né? Temos um processo principal, cujo PID é 3.818, que tem 2 processos filhos, o 3.819 e o 3.820, e cada um deles tem 2 filhos. O 3.819 tem 2 filhos, cujos PIDs são 3.822 e 3.824. Temos uma mesma situação aqui, parecida para o processo cujo PID é 3.820, que tem final 21 e 23 aqui nos Process ID. Obrigado pela atenção.